Fala guerreiro, fala guerreira, professor Carlos Bortolazzi trazendo aqui uma sequenciazinha de questões focada agora na prova de oficial de bombeiro militar aqui do Paraná, maravilha? Então alguns alunos pediram, pô professor, resolve algumas questões aí pra gente dar uma luz aí e a gente vai trabalhar aqui alguns tópicos aqui, alguns vídeos, bem objetivo, bem direto, trabalhando aqui as questões da banca, tá? As bancas em provas militares, de bombeiro militar, para mais focado em oficial, elas trabalharam em dois concursos grandes recentemente, 2022, 2023, tá? Foram duas provas grandes aí, uma para, puxa vida, agora não me lembro, se não me engano Pará e outra aqui Goiás, alguma coisa assim, tá? Então é bem interessante aí as questões que foram cobradas. Professor, o tópico aqui, o edital, se você for ver, é um edital muito mais completo, né? Se comparado à prova de soldado, muitos aí eu acredito que fizeram soldado. É um edital mais robusto, né? Ele traz muitos tópicos aqui que já caíram no outro edital, mas ele trouxe aqui uma robustez maior, né? Mais conteúdos, por exemplo, ondulatória, óptica, magnetismo, tá? Então ele deu uma encorpada aqui no nosso edital. Maravilha? Professor, quais tópicos você vai trabalhar aqui? Cara, eu vou trabalhar aqui os tópicos que são o seguinte, ó. Eu vou resolver aqui duas questões da banca, tá? Duas questões recentes aí da banca, que inclusive são da mesma prova, então na mesma prova eles cobraram o mesmo tópico do conteúdo, que seria o quê? Cara, seria que, deixa eu localizar aqui no edital, que o edital aqui tá eletrodinâmica, tá? A ideia de corrente elétrica, resistência elétrica, lei de Ohm, potência elétrica, efeito Joule e instrumentos de medidas elétricas, tá? E aqui também, que você consegue colocar aqui na parte do... Deixa eu localizar aqui, cara. Que é tudo ao vivo, né? Tudo direto, ó. Sem cortes. Vamos lá. Aqui, ó. Circuitos elétricos. Tá? Então veio aqui no nosso edital esses tópicos aqui que ele pode cobrar um circuito elétrico até bem robusto para vocês ali. Nas últimas provas, o circuito elétrico ele cobrou de maneira bem simplificada, bem direta e objetiva. Vamos ver como é que caiu aqui então. Olha lá. Questãozinha que dizia o seguinte, ó. Falhas em circuitos elétricos costumam ser a causa de acidentes que acabam provocando incêndios de pequena ou grande monta, acionando o trabalho dos bombeiros. Cara, essas falhas aí, geralmente muito recorrentes por curto-circuito, cara, muito cuidado com o tópico curto-circuito em circuitos elétricos. Eu acho que eles podem cobrar a ideia de um curto-circuito, um circuito com um curtozinho lá, extremamente interessante aí, tá? Até se der uma olhadinha no canal, aí tem algumas resoluções de provas militares, que eu fiz a resolução de um circuito que tinha um curto, então é interessante que você dê uma olhada aí. Daí ele diz o seguinte, ó, pequeno ou grande monta, acionando o trabalho dos bombeiros, tais incidentes, em geral, ocorrem por curtos-circuitos e sobrecarga de corrente. Nesse sentido, considere o circuito a seguir com R1 igual a 6, R2 e R3 igual a 2 e uma voltagem de 14 volts. Determine a corrente elétrica I no circuito. Cara, então a gente tem aqui um circuitinho misto, tá? Eu vou fazer resolução bem detalhada, bem passo a passo aqui para você assistir o vídeo, conseguir entender e aprender o conceito aqui e não ficar nenhuma dúvida aí, tá? Então o que vai acontecer aqui? Primeiro ponto é você colocar os potenciais. Então potencial A e o potencial B, tá? Daí eu venho percorrendo o meu circuito com o potencial A e, cara, nota, eu não passei por nenhum aparelho até chegar aqui. Como eu não passo por nenhum aparelho, eu não vou ter consumo de energia elétrica, então eu não vou ter queda de potencial. Quando chego no meu aparelho, eu vou ter uma queda de potencial, então eu tenho que mudar a letra. O A cai para C. Daí eu venho com o C por aqui, ó, não passou por nada. O C vai por cima, o C vai por baixo. Daí o C cai para... Nota, você está vendo que depois eu não tenho mais nada aqui pelo meu circuito? Então ele tem que cair para B. E aqui ele também cai para B. Nota que daí depois os dois se encontram, aqui B. E depois você fecha em B lá. Maravilha? Tá, professor, eu coloquei os potenciais. O que eu tenho que entender agora? Eu vou só limpar aqui para não ficar tão poluído, tá? O que você tem que entender agora? Você vai olhar se eu tenho algum aparelho que está com a mesma diferença de potencial. Se eu tenho resistores com a mesma diferença de letras. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o R2 aqui que está entre CB e o R3 que está entre o C e o B. Ou seja, eles estão com a mesma DDP. Professor, o que isso significa? Que eles estão em paralelo. Então, eu vou ter aqui um cenário que esses dois resistores aqui têm um cenário que eles estão em paralelo. Então é isso que eu vou fazer, tá? Então o paralelo aqui é o que a gente vai resolver. A gente vai resolver a resistência equivalente. Circuito elétrico, cara, ele é um pouquinho complexo porque você precisa abrir o circuito inteiro e depois voltar para ele, tá? Então a gente vai fazer aqui a resistência equivalente do paralelo. Como são dois resistores, eu posso aplicar na seguinte equação. Resistência equivalente sendo R1
vezes R2 divididos pela R1 mais R2. O produto pela soma. Então você ia chegar no que aqui? Vamos lá. R1 vezes R2, você ia ficar lá quanto? Vamos ver. Ah não, perdão, não vou colocar R1 aqui, vou colocar ali para ficar igualzinho como está na questão, tá? Que é o R2 e o R3, tá? R2 e R3, R2 e R3, tá? Só para ficar igualzinho na questão lá. Então aqui, o R2 vale quanto? Professor, o R2 vale 2 ohms, beleza. O R3 vale 2 ohms também, beleza. Sobre 2 mais 2. Então você tem que a resistência equivalente vai ser 2 vezes 2, 4, sobre 2 mais 2, que é 4. Então você vai ter aqui 1 ohm. Beleza. Professor, o que isso significa? Que você vai desenhar o teu circuito novamente, trocando aqueles dois resistores ali por um equivalente, tá? Por um que equivale àquele ali em potência. Então vou desenhar aqui meu circuito novamente, ó. Redesenhando o circuito. Eu não vou mexer no R1, ó, porque eu ainda não usei ele no cálculo, ó, não trabalhei com o R1, tá aqui o nosso R1. E aqui eu tenho o resistor equivalente dos que estavam em paralelo, que eu sei que ele vale 1 ohm, tá? O R1 ele deu para nós que vale 6. Então eu já vou colocar aqui 6, belezinha. E já vou colocar até a tensão aqui da bateria, que é de 14 volts. Beleza. Coloco os potenciais novamente, então ó, potencial A, potencial B. Professor, e agora? O A cai para C e o C cai para B. Nota, você está vendo que a diferença de potencial que você tinha antes de resolver o equivalente ali do paralelo era CB e continua sendo CB. Tudo bem? Não vai mudar nada. Agora nota, cara, o que a gente vai fazer aqui agora? Ó, agora, ó, eu não tenho ninguém em paralelo. Eu tenho todo mundo conectado em série, todo mundo sendo percorrido pelo mesmo fio, pela mesma corrente. Então o que vai acontecer aqui agora? Ó? A resistência equivalente agora do série, que vai ser isso aqui, ó, fazer coloridinho aqui, ó. Esses dois resistores aqui eu tenho eles em série, tá? Então eu vou fazer o que com eles? Eu vou somar as resistências. Então a resistência equivalente vai ser a resistência do primeiro, que é 6, mais a resistência do segundo, que é 1. Então a nossa resistência equivalente vai ser de 7 ohms. Beleza. Desenho o circuito pela última vez, trocando ali os dois resistores por um só, que vale 7 ohms. E aqui você tem 14 volts. Legal. Professor, agora anota. Ó, vou colocar os potenciais aqui novamente, só para fechar a conta. Ó. Potencial A, potencial B, o A cai para o B. Beleza. Professor, e agora? Agora a gente vai aplicar no URI, no U que ri lá, o U felizinho. Exatamente, ó, o U que ri aqui. Legal. Professor, por quê? Porque nota, você está vendo que a diferença de potencial na resistência é o AB e da bateria também é AB? Então você já sabe a diferença de potencial e sabe a resistência. Então você vai descobrir a corrente total. Então aqui é 14 volts, a resistência é 7 e a corrente eu vou descobrir. Então a corrente vai ser de 2 amperes. Então eu vou ter uma corrente aqui, ó, vou fazer em outra cor só para não confundir, ó. A corrente aqui vai ser uma corrente, acho que essa cor aqui, esse roxo, vamos ver como é que fica. A corrente vai ser de 2 amperes. Beleza. Daí ele pergunta para você assim, cara, qual que é a corrente total? A corrente total ali, ó, que é essa corrente que está passando aqui embaixo, é uma corrente de 2 amperes. Gabarito letra A. Então nota, cara, o que vai acontecer aqui, ó? Então eu tenho aqui a corrente total, ó, 2 amperes, tudo bem? Beleza. Quando eu volto o circuito aqui, cara, a corrente que passa para essa galera é a mesma, ó, 2 amperes. Tudo bem? É o mesmo fio ali, todo mundo percorrido. Professor, e naquele cenário inicial, cara, nesse cenário inicial, o que vai acontecer aqui, ó? Presta bastante atenção. Nesse cenário inicial, cara, o que rola, ó? Então eu tenho aqui os 2 amperes, beleza, 2 amperes aqui, tranquilinho. Quando chega aqui, cara, eu tenho 2 caminhos para a corrente fazer. E os 2 caminhos têm a mesma resistência, resistências iguais. Professor, o que você me garante? Cara, eu garanto para você que a corrente vai ser dividida igualmente por uma corrente 1 que vai passar aqui em cima, que vai ser de 1 ampere, e por uma corrente que vai passar ali embaixo, que também vai ser de 1 ampere. E depois, professor, depois essas duas correntes ali voltam a ser do que? A de 2 ampere. Pô, professor, então peraí. Ele vai dividir, exato, passar um em cima ou embaixo, depois volta a ser os dois juntos. Tudo bem até aqui?
Professor, é sempre dividido por 2? Não. Nesse caso só vai ter a mesma corrente porque as resistências são idênticas. Então, como a resistência é idêntica, você vai ser percorrido pela mesma corrente. Beleza. Então vamos para o próximo lá, ó. Então, se ele perguntasse para você, qual que é a corrente que passa no R2? Pô, no R2, 1 ampere. Qual que é a corrente que passa no R3? 1 ampere. Qual que é a corrente que passa no R1? 2 ampere. Qual a corrente total do circuito? 2 ampere, que foi o que ele perguntou ali. Legal. Então vamos avançando aqui. Questãozinha da mesma prova de circuito elétrico lá que trouxe para você, que dizia o seguinte, ó. Para o circuito mostrado a seguir, qual é a corrente I através do resistor de 2 ohms? Então, qual que é a corrente I que vai passar ali no 2 ohms? Então, vamos lá. Cara, essa questão vou fazer com o mesmo detalhamento da primeira, tá? Então, vamos lá juntos aqui, ó. Potencial A, potencial B na bateria. Daí eu venho com o A por aqui, passa pelo aparelho, vira C. Nota que eu tenho aqui C e C. Passa pelo aparelho, ele vira B. Pô, professor, é muito parecido com a outra questão. Bem parecido mesmo. Então você já está vendo que eu tenho os dois resistores ali em paralelo. Professor, como são dois resistores em paralelo, eu posso fazer a resistência equivalente desses dois aqui que estão em paralelo. Tá? Vou fazer a resistência equivalente sendo R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Tá? Então vai ser o que? A resistência equivalente, que vai ser esse daqui, que vale 1, o R1 aqui, por exemplo, vezes o R2 aqui, que vale 2, sobre 1 mais 2. Então, você vai ter aqui 2 terços de ohm. Professor, pode dar a fração? Sem problema nenhum. Professor, vou resolver a fração. Não, deixa em fração mesmo. Fica tranquilo que em fração vai ser bom para você. Então, vamos lá. Cara, resolvi aqui já a resistência equivalente do paralelo. Vou desenhar o circuito novamente. Vou desenhar aqui em pretinho, ó. Agora, trocando aqueles dois resistores por um que equivale a eles. Professor, quanto que ele vai valer? Ele vai valer 2 terços. Então, desenho aqui novamente o meu circuito. E aqui ele vai valer 2 terços de ohm. Belezinha. E a bateria aqui com 20 volts. Coloco os potenciais novamente, tá? Potenciais aqui, potencial A, potencial B. O A cai para C. O C cai para B. Beleza. Agora nota, foi respeitada ali aquela sequência de potenciais que você tinha antes. Cara, o circuito elétrico é muito bonitinho, ele fica todo amarradinho, né? Pô, tudo top. Agora nota, cara, você tá vendo que eu só tenho... Todos os resistores são percorridos pela mesma corrente, pelo mesmo fio, inclusive. A corrente não tem como dividir, eu não tenho um nó para essa corrente dividir. Então eu sei que tá todo mundo em série. Então agora eu vou calcular a galera que está em série, ó. Então fazendo aqui a galera que está em série, que são os dois resistores ali. Resistência equivalente do série vai ser o quê? 1 mais 2 terços. Cara, 1 eu posso falar que é 3 sobre 3, né? Só para facilitar minha soma aqui, ó. 3 sobre 3 mais 2 terços. Ou seja, a resistência equivalente vai ser 5 terços de ohm. Legal. Maravilha. Agora vamos lá. Desenho o circuito aqui. Eu acho que eu tenho mais um slide que eu acho que fica melhor. Então vamos lá, ó. Aqui, ó, pronto. Eu vou desenhar o circuito novamente aqui, tá? Eu vou acabar voltando no outro, tá? Então agora, ó, eu desenho aqui o circuito pela última vez, trocando todas as resistências por uma só que equivale em potência. Aqui 5 terços de ohm, aqui 20 volts. Beleza. Coloco os potenciais. E aqui é o potencial A. Aqui é o potencial B. O A cai para B. Beleza. Professor, agora faço o que? Faz o URI. O nosso U que ri ali. URI. Exatamente. Então faz o U felizinho lá. O U que ri. Cara, nota. O U é 20, que é a tensão. A resistência equivalente é 5 terços. E a corrente elétrica, eu não sei. Cara, que é a corrente total. Beleza. Passo dividindo, vai ficar 20 divididos por 5 sobre 3 é igual a corrente total. Agora, ó, só vou fazer aqui, ó, corrente total. Cara, vou mudar a cor, vou colocar roxinho porque eu vou ter que dividir essa corrente. Então, vou usar roxo aqui para corrente total. Então, a corrente total sendo 20 vezes, vou inverter aqui, ó, 3 quintos. Então, a corrente total
20 por 5 dá 4, 4 vezes 3, 12 amperes. Então eu tenho 12 amperes de corrente fluindo por todo o meu circuito aqui, a corrente total, 12 amperes. O senhor não tem gabarito 12. Calma que não é isso que ele pergunta. Ele quer saber qual corrente que passa aqui, ó. O senhor não é os 12? Não é. Tudo bem? Então vamos voltar aqui, ó. Então eu descobri que a corrente total, nota, ela é 12 amperes. Tudo bem? 12 amperes. Agora o seguinte, cara, o cara que já está maceteado em fazer questão, né, fez muito circuito elétrico, o cara vai bater o olho aqui e vai falar assim, cara, a corrente vai chegar no momento ali que ela vai dividir, ó. Nesse caso ela não divide, tá? Mas quando ela chega aqui, ó, ela vai ter uma divisão. Uma parte da corrente vai vir passando pelo de 1, ó, depois ela volta aqui, ó, a ser 12, tá? Mas uma parte da corrente vai passar pelo de 1 ohm, que eu vou chamar de corrente 1, e a outra parte da corrente vai passar pelo outro aqui, que é o que a gente quer descobrir, que eu vou chamar de I2. Nota, cara, a corrente total é 12 amperes, e eu tenho o dobro de resistência em um que no outro. Professor, o que isso significa? Cara, onde eu tiver menos resistência, vai passar mais corrente, proporcional à resistência. Professor, não entendi. Nota, cara, se eu tenho o quê? Metade da resistência, eu passo o dobro da corrente. Ah, professor, mentira. Exatamente. Se o total é 12, cara, aonde eu tenho metade da resistência, que é 1, eu vou passar quanto? Vou passar o dobro da corrente, ou seja, 8 amperes. No outro eu passo 4 amperes. 8 mais 4, 12. Então aqui eu vou ter 4 amperes e aqui eu vou ter 8 amperes. Professor, isso daqui sempre vale? Sempre vale. Maravilha? Então se eu tenho ali dois resistores, um que tem o dobro da resistência do outro, vai passar o quê? Onde eu tenho o dobro da resistência, passa metade da corrente. Ah, professor, entendi. Tudo bem? Metade da corrente vai passar pelo outro. Tudo bem? Então nota aqui, ó. Eu tenho uma resistência de 2 e de 1. Tudo bem? Aonde eu tenho 2, eu estou passando 4 amperes. E aonde eu tenho 1 ohm, 1 de resistência só, eu passo o dobro da corrente desse aqui que tem o dobro de resistência. Então aqui vai passar 8 amperes. Maravilha? Então aonde eu tiver menos resistência, passa mais corrente. Tudo bem? Menor a resistência, maior a corrente. Tudo bem até aqui? E de maneira que fica ali uma ideia de proporcionalidade, né? Onde eu tenho metade da resistência, eu acabo passando o dobro da corrente. Mas eu vou comprovar matematicamente isso aqui para você, tudo bem? Porque nem sempre, cara, vai cair em casos que um é o dobro do outro. Geralmente vai, porque o examinador já quer que o aluno tenha essa sagacidade e consiga ganhar tempo. Mas aqui eu vou explicar para você como que eu descubro esse 1 e 2 aí, para ficar mais claro aí para vocês. Então o que vai acontecer aqui, ó? Nota, ó. O que eu vou fazer? Cara, eu vou descobrir. Você tá vendo, ó, que a diferença de potencial CB, aqui ó, CB, e aqui continua sendo CB, mesmo depois que eu troquei pelo equivalente? Professor, por que é importante isso manter? Porque ele tem que manter, é a mesma diferença de potencial. Então aqui ó, eu vou descobrir quanto que vale a diferença de potencial CB, que vai ser a resistência que eu tenho entre o C e o B, vezes a corrente que está passando por ele. Nesse caso aqui, ó, 12. Então a diferença de potencial entre o C e o B é resistência, que é 2/3, e a corrente, que é 12. Então a diferença de potencial entre o C e o B vai ser de quanto? 12 por 3, 4, 4 vezes 3, 4 vezes 2, 8. 8 volts. Então a diferença de potencial CB vale 8 volts. Maravilha? Legal. Professor, e aqui em cima eu consigo descobrir a diferença de potencial AC, por exemplo? Claro que consegue, ó. Aqui a questão não impede, ó, mas ó, o AC eu faço da mesma maneira, ó. A resistência entre o AC vezes a corrente. A resistência entre o AC vale quanto? Pô, professor, vale 1. E a corrente vale 12. Beleza, 1 vezes 12, 12 volts. E nota, ó, 12 volts aqui, 8 volts aqui. E o total você tem 20. Então eu tenho 12 volts aqui e 8 aqui. 12 mais 8, dando o total. Legal, mas nota, cara, o que a questão quer? A questão quer saber qual que é a corrente que passa. Agora nota, você já sabe, cara, que a diferença de potencial CB é 8 volts. Tudo bem? E essa diferença de potencial CB está aqui também, ó. Então você já sabe quanto que ela vale aqui, ó. Diferença de potencial CB é igual a essa resistência aqui, ó, de 2, vezes a corrente que passa por ele, que é o que a gente quer descobrir. Tudo bem? Então aqui a diferença de potencial entre o C e o B eu sei que é 8, a resistência é 2 e a corrente eu vou descobrir. 8 por 2 vai dar para nós aqui uma corrente de 4 amperes. Tá aí, comprovado.
Maravilha? Ah, professor, se eu fizesse do outro, você ia ver ali, ó, 8 dividido por 1, dando 8 amperes. Tudo bem? Então aqui, ó, fazendo, por exemplo, ali, ó, em laranja, ó, ia ficar para você aqui, ó, a diferença de potencial CB, sendo agora a resistência ali que aqui vale 1, ó, essa daqui, ó, que vale 1, vezes a corrente que passa por ele. Então aqui 8 igual a 1 vezes I, então a tua corrente ali seria de 8 amperes. Tudo bem? Então você tinha 12 e dividiu. 8 passando onde você tem 1 ohm e 4 amperes passando onde você tem 2 ohms. A ideia ali de dobro, né? Onde você tem o dobro de resistência, passa metade da corrente. Pô, professor, então, alternativa letra A, porque ele quer saber quanto que vale a corrente elétrica que passa pelo resistor de 2 ohms. Maravilha? Então é isso. Pô, professor, mas é longo e tal, é demorado o circuito elétrico. Meu aluno, não é. Na verdade, não é. Essa aula só ficou extensa e demorada porque eu fui detalhando passo a passo com vocês. Quando você faz muito circuito elétrico, mas muito mesmo, cara, pega circuito elétrico e vai moendo. Se tem dificuldade nos mais complexos, começa com o mais básico e vai subindo, vai fazendo um degrau, vai fazendo uma sequência. Por quê? Quando você faz muito circuito elétrico, cara, isso aí vai ficando tranquilo, vai ficando crucial. Você vai olhando assim, putz, essa passagem aqui eu já sei. Pô, já sei que aqui é o dobro. Você já vai pegando a sagacidade. Você já olha os potenciais de cabeça, já vai colocando de cabeça. Tudo bem? Então isso vai te dando muito tempo, tá? Vai te ganhando muito tempo e ganhando muito espaço ali para resolução. Maravilha até aqui, meu aluno. Tranquilo? Então espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro aí essa resolução. Professor, gostei muito, faz o quê? Curte aí, comenta aí. Pô, professor, podia resolver umas questões disso aqui? Dá um bisu aí que sempre que tiver tempo eu vou fazer essas resoluções aí para vocês. Vou ser mais ativo agora no mês de agosto, tá? O professor estava sumido porque período de férias, né, cara? Os guris descansando um pouco também. Mas agora eu vou tentar ser mais ativo e mais presente. Gostou aí do vídeo, cara? Compartilha com quem está estudando. Curte aí nas redes sociais, curte aí o Instagram, segue lá também. Curte o vídeo que me ajuda muito aí. E até a próxima.